Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo dos investimentos, o mundo empresarial. A ideia é selecionar as coisas que fazem sentido às minhas estratégias de investimento. Compartilho aqui com vocês essa lógica para que vocês também comecem a separar o joio do trigo. Existe muita informação nas redes sociais, na internet, na mídia financeira. É preciso separar as coisas que realmente fazem sentido para nós. Então é preciso ter muito senso crítico, porque o tempo é um recurso insubstituível e às vezes nós acabamos nos perdendo na gestão desse tempo e dispersando a nossa atenção com coisas que não têm a menor relevância, a menor importância. Muito bem, vamos começar o programa de hoje repercutindo um pouco das notícias de ontem. Ontem, finalmente, começaram a sair informações, notícias sobre o que tinha saído no portal do CAD na sexta-feira, no final da tarde, né? Então, os órgãos de comunicação começaram a repercutir isso na segunda-feira. Começar pela Infomoney. Oi informa aprovação pelo CAD da venda da Infraco. Ações subiram 12%. No início do mês, a operadora de telefonia anunciou a conclusão da venda da unidade de fibra ótica por 12,9 bilhões de reais. A Oi informou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, o CAD, aprovou a operação de alienação parcial da UPI Infraco, sem restrições. Segundo o comunicado publicado na segunda-feira, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros interessados ou avocação da operação pelo Tribunal Administrativo do CAD. Por fim, a Oi informou que a efetiva conclusão da operação está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, bem como ao cumprimento das condições precedentes. Os ativos da Oi BR3 encerraram o pregão da segunda-feira com alta de 12% a 1,12%, enquanto os ativos da Oi BR4 avançaram 7,83% a 1,79%. No início do mês, a Oi, que está em recuperação judicial, anunciou a conclusão da venda de sua unidade de fibra ótica, a Infraco, por 12,9 bilhões para o BTG Pactual. De acordo com o fato relevante, o contrato contempla uma parcela primária no valor de 3,3 bilhões, uma parcela secundária de 6,5 bilhões e outras duas parcelas adicionais que somam 1,6 bilhão, além da incorporação do investidor, no caso aí da Globinet, no montante de 1,5 bilhão. Após essas etapas, os acionistas deterão ações representativas de 57,9% do capital social votante e total da Infraco, permanecendo a Oi e suas afiliadas com a participação restante do capital votante e total. Então foi essa notícia divulgada ontem pela Infomoney, né? Um outro canal de comunicação, o Space Money, ele também repercutiu o assunto. Oi BR3 anuncia a aprovação do CAD em venda da Infraco. Decisão se tornará efetiva em até 15 dias corridos. Na segunda-feira, a Oi informou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, o CAD, aprovou sem restrições a operação da alienação parcial da UPI Infraco. De acordo com o comunicado publicado, a decisão de aprovação se tornará definitiva em até 15 dias. Por fim, a empresa de telefonia informou que a conclusão da operação está sujeita à anuência prévia da Anatel. Então foi essa informação também divulgada pelo Space Money, né? Um outro órgão de imprensa que repercutiu foi o jornal O Povo. CAD aprova a venda da Infraco pela Oi por 12,9 bilhões. O negócio foi fechado juntamente com o BTG Pactual. O processo ainda está dependendo da anuência da Anatel, além do cumprimento de condições precedentes, informou a Oi em comunicado. A Oi anunciou ao mercado na segunda-feira que o CAD havia aprovado a operação de alienação, o negócio da Infraco. O negócio foi fechado por 12,9 bilhões de reais com o BTG Pactual.
processo ocorrerá sem restrições e terá caráter definitivo no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação. O processo ainda está dependendo da anuência da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. No início do mês, a Oi havia informado que o pagamento de 12,9 bilhões seria parcelado, sendo a primeira parcela no valor de 3,3 bilhões e a segunda de 6,5 bilhões. Além disso, outras duas parcelas de 1,6 bilhões também estão previstas e também vai ocorrer a incorporação do investidor no montante de 1,5 bilhão de reais. Após o pagamento, os acionistas terão ações representativas da ordem de 57,9% do capital social e total da Infraco. Então, mais uma instituição aí, mais um órgão de imprensa comunicando essas informações. A Suno Notícias também divulgou CAD aprova a venda da Infraco para fundos do BTG por 12,9 bilhões. E segundo o fato relevante divulgado pela Oi, a decisão se tornará definitiva em 15 dias. No dia 1º de outubro, a Oi havia assinado a alienação do controle da Infraco e os compromissos de investimentos da nova controladora com o BTG, né? O contrato sela o acordo que vai transferir 57,9% do capital social votante da Vital, que é a antiga Infraco, e a Oi ficará com 42,1%. O valor do negócio da parte aí que cabe ao BTG é 12,9 bilhões. Para sair da recuperação judicial, a Oi precisa do aval do CAD e da Anatel, continua a matéria. Em junho de 2016, a operadora registrava o maior pedido de recuperação judicial já feito na história do Brasil e ela tinha à época dívidas de 65 bilhões de reais. 5 anos depois, a Oi tem uma dívida líquida de 21,8 bilhões, com projeção de cair em 2024 para 14 bilhões de reais. Nesse período, a receita encolheu de 26 bilhões para 18,8 bilhões, o prejuízo aumentou de 8,2 bilhões para 10,5 bilhões no ano passado. No segundo trimestre desse ano, a última linha do balanço mostrou uma recuperação com lucro de 1,1 bilhão. O fim da recuperação judicial estava previsto para encerrar no início desse mês, mas foi adiado pela Justiça, passando a previsão para 30 de março de 2022. Isso porque é fundamental concluir a venda dos ativos da Oi Móvel. A RJ é considerada uma medida extrema, que em muitos casos pode ser o último recurso para evitar falência da companhia. Portanto, sair da recuperação judicial sem decretar falência está nas mãos do CAD e da Anatel por aprovarem a venda dos ativos móveis da Oi ao consórcio TIM, Vivo e Claro. E também aprovar a venda do controle da Infraco. Então, essa foi a matéria da Suno Notícias. Então, esses foram alguns dos noticiários que estiveram aí tratando deste tema no dia de ontem, né? E assim a gente procura mostrar um pouco essa dinâmica dos meios de comunicação. Nós precisamos sempre ter em mente isso, de que vale a pena estar antenado com relação a todas as notícias que são veiculadas sobre empresas que nós estamos investindo ou desejando investir. Esse é um procedimento, vamos dizer assim, padrão. Saiu uma notícia, nos interessa, ponto. A partir daí, a responsabilidade é nossa, quando a gente acessa a notícia, porque nós temos que ter espírito crítico, ou seja, a gente tem que olhar a matéria, olhar a notícia e ver se aquilo tem lógica, se aquilo tem fundamentos, se aquilo é uma análise mais profunda ou se é uma coisa superficial, se é uma notícia que de fato agrega alguma informação útil para a nossa estratégia ou se aquilo é uma notícia requentada da qual a gente já sabia. Então é preciso fazer essa análise de tudo que a gente lê, para assim a gente depurar, né? nos afastar daquilo que não tem nenhuma consistência, daquilo que não tem nenhuma coerência e focar naquilo que nos traz algo novo.
Aí esse algo novo exige de nós um segundo momento, que é o momento de nos aprofundarmos ainda mais a respeito da notícia que nos foi dada. E aí a gente mergulha um pouco mais numa pesquisa para entender se aquela informação nova, se ela realmente tem alguma contribuição efetiva para a formulação das nossas estratégias de investimentos. Então esse é o trabalho que o investidor precisa fazer quando ele entra na Bolsa de Valores. Ele é uma espécie de garimpeiro, como eu costumo dizer. O trabalho do investidor é um trabalho de garimpo. Diariamente ele coleta informações, coleta dados a respeito da macroeconomia, a respeito da economia regional, a respeito do mercado onde você tem empresas que você está investindo e em busca de informações sobre as empresas efetivamente que você está investindo ou que estão no seu radar. Esse trabalho de garimpo é fundamental ser feito e aí você exercita o espírito crítico separando o joio do trigo, porque nunca se esqueçam, a mídia financeira ela existe para produzir ruídos, para produzir confusão, para produzir volatilidade. Quem disse isso não fui eu, foi o Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior casa de gestão de recursos do mundo, 10 trilhões de dólares sob sua guarda. Então, ele nos adverte sobre isso, e eu assino embaixo do que ele está dizendo, é isso aí mesmo, entendeu? A mídia financeira existe com essa finalidade, de provocar volatilidade. Então, muito cuidado. Por outro lado, nós temos sim que ler tudo que sai, exercitar o senso crítico, separar o joio do trigo. Tem muita porcaria sendo produzida diariamente, muito conteúdo que não vale absolutamente nada. Não sei a qualidade das pessoas que estão trabalhando em muitos órgãos aí de comunicação, né? Se é estagiários, são pessoas pouco orientadas, entendeu? Se as redações desses veículos de comunicação se deterioraram com o passar dos anos, enfim. Há muita coisa que não vale absolutamente nada. É preciso ser crítico em relação a isso, né? Então descarta o lixo, muito lixo sendo produzido, né? Muito lixo sendo produzido, uma linha às vezes muito sensacionalista, entendeu? Mas é isso, sempre atrelado à geração de ruído, de estardalhaços, de confusões, entendeu? É um pouco a vocação atual dessa mídia que está por aí. Então é importante estar atento, ler, separar o joio do trigo, se livrar do que não presta, aquilo que se aproveita, se aprofunda. Não adianta você querer ficar na superfície, boiando, você tem que mergulhar, ou seja, você tem que se aprofundar nos assuntos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!